Bom, hoje iremos falar um pouco da característica humana dos personagens do livro Dom Casmurro de Machado de Assis. Faremos uma análise mais a fundo, porém, para vocês não ficar totalmente alheio ao assunto, a gente vai passar um videozinho bem curtinho, resumindo um pouco do livro. Dom Casmurro por Machado de Assis. Bento era um moço rico que vivia com sua mãe, a viúva Dona Glória. Na mesma casa moravam seu irmão Cosme, a prima Justina e o agregado José Dias. Depois que perdeu seu primeiro filho, Dona Glória prometeu a Deus que se seu segundo filho fosse homem, ele seria padre. Isso mesmo, ela o colocaria no seminário. Atendendo aos pedidos da mãe, Bentinho vai ao seminário ainda na adolescência. Acontece que Bentinho não tinha nenhuma vocação para ser padre. Além disso, ainda havia o amor por Capitu, o que fazia ainda mais aumentar a vontade de Bentinho de sair daquele lugar. Ainda no seminário, Bentinho conhece Escobar e os dois tornam-se melhores amigos. Juntos, conseguem convencer os pais a tirá-los do seminário. Bentinho então forma-se em direito e se casa com Capitu. E a melhor amiga de Capitu, que se chama Sancha, se casa com Escobar. A felicidade de Bentinho se completa ainda mais com o nascimento de seu filho Ezequiel. E um fato começa a levantar a desconfiança de Bentinho. Seu filho começa cada vez mais a ficar parecido com seu amigo Escobar. No entanto, uma fatalidade ocorre e muda completamente o rumo da história. Escobar vai nadar e acaba morrendo afogado. Durante o velório, Capitu se comporta de maneira muito estranha, como se alimentasse um amor secreto por Escobar. A partir deste momento, Bentinho começa a suspeitar de um adultério de Capitu com o seu melhor amigo. O tempo passa e nada muda as convicções de Bentinho, que acaba por enviar Capitu e seu filho para a Europa com a desculpa de um tratamento para a saúde. Capitu morre pouco tempo depois e seu filho morre em Jerusalém, onde estudava artefatos arqueológicos. Por fim, Bentinho vai a uma peça de Shakespeare que conta uma tragédia ocorrida por ciúmes e suspeita de traição injusta, que termina com a morte da mulher inocente. Bentinho nunca mais consegue aceitar a sua vida e se torna uma pessoa endurecida e amarga. Escobar foi o melhor amigo do Bentinho e, assim como ele, era um seminarista sem vocação. Eles se conheceram no seminário e foi ele quem livrou Bento de sua sina, porque, como o Murilo falou, Bento não queria ser de jeito nenhum padre e a mãe dele teve que, colocar ele por conta de um filho morto. Foi uma promessa que ela fez a Deus. Enfim, o Murilo já explicou isso, mas foi o Escobar que livrou o Bentinho disso. Foi ele que pediu pra Dona Glória, ela sugeriu que pra ela se livrar da sua dívida com Deus, que ela colocasse, em vez de seu filho, um órfão para ser padre. Escobar, ele tinha vocação para comércio e para matemática e nada para ser padre também. Então ele também conseguiu se livrar desses seminários pedindo dinheiro emprestado para Dona Glória para que ele conseguisse começar seu próprio comércio. Machado descreveu Escobar como um amigo muito leal e, por conta dessa amizade, ele acabou conhecendo a Sancha, que também era a melhor amiga da Capitu. Ele se casou com a Sancha e, assim como o Bentinho, se casou com a Capitu, e o livro conta a história entre esses casais, né? A amizade entre esses casais. O Bentinho e a Capitu e o Escobar e a Sancha. O Escobar ele morreu afogado após enfrentar a ressaca do mar, que, por uma ironia machadiana, foi também comparada aos olhos de Capitu. Machado de Assis mencionou traições de Escobar com Sancha, e o nosso autor também descreveu o Escobar como um rapaz esbelto com olhos fugitivos, assim como as mãos, como tudo, ou seja, já nos leva a crer que ele era um cara perjuro, bem propenso a trair, que poderia ter tido um caso. José Dias era o agregado da família e, com o tempo, ele acabou se tornando até uma figura paternal para Bentinho. Machado de Assis colocou um tom de comédia no livro com esse personagem, porque ele era um personagem muito exacerbado, ele adorava usar superlativos e sempre tinha uma opinião forte na casa. No início, ele até tentou ajudar a Dona Glória a colocar Bentinho no seminário, mas com o tempo ele viu uma oportunidade de
se aproveitar das vocações de Bentinho, até porque ele tinha a possibilidade de ganhar bastante dinheiro com as vocações dele e o José Dias ele acabou vendo uma oportunidade nisso e passou a tentar convencer a Dona Glória a não colocar Bentinho no seminário. Machado de Assis mencionou que as cortesias que fizesse vinham antes do cálculo do que da índole. Ou seja, ele tentava agradar a família acima de tudo, mas não por caráter e sim por proveito. Capitu era uma personagem muito relevante para o desenvolver da obra. O comportamento dela era um dos mais importantes, sem dúvida nenhuma, já que é ele que causa todo o desenrolar do trama e que causa também a maior dúvida dos leitores e o maior alvo de debate sobre esse livro, que é se ela realmente traiu Bentinho ou não, que não fica bem claro em nenhum momento. Ela era uma mulher muito à frente do seu tempo. Isso fica claro, pois ela aprendeu a ler, cantar francês, escrever muito cedo, e ela ainda tomava atitudes mais que Bentinho. O próprio dizia, Capitu era um ser intrigante. Ela era mais mulher do que eu era homem. E isso não era nem um pouco comum para a época. O Machado de Assis queria representar a Capitu como uma mulher de mudança, uma mulher forte. Ele quis deixar ela mais forte que Bentinho até. Em vários momentos do livro você pode ver isso, que ela toma iniciativa quando ele tá tremendo, quando tá com medo. Capitu também, as principais características dela era que ela era muito inteligente, dissimulada, ela era manipuladora e ela era à frente do seu tempo, mas a principal de todas é que ela era muito misteriosa. E esse mistério da Capitu foi o que eu falei lá atrás, que levou a todo esse... o próprio mistério da obra, o mistério da Capitu, o mistério da obra, se ela traiu ou não, todo o comportamento misterioso durante o enterro de... esqueci o nome do cara. Do Escobar. Durante todo o enterro de Escobar, as reações, o mistério, ela nunca deixava claro nada. Isso que sempre intrigava Bentinho e os leitores. Mas outro ponto muito importante sobre o personagem, que a gente tem que citar aqui, é que a obra inteira é escrita sobre o olhar do Bentinho, que queria toda hora provar que Capitu era culpada de traição. Então você não pode muito bem dizer se ela era tão falsa, dissimulada e manipuladora, porque a história vista do ponto de vista só de Bentinho é facilmente manipulada. E nesse caso ele podia estar sendo o manipulador e não ela. Agora vamos falar um pouco sobre Bentinho. Bentinho, também conhecido por Dom Casmurro, era o protagonista da história. Porém, não era um protagonista heróico como no romantismo. Não. Bentinho, diferente, mostrava muitas características humanas, muitos defeitos. Bentinho era extremamente inseguro. Bentinho possuía muito ciúme de Capitu. Enfim, características que apresentavam bastante o que é a nossa realidade, pessoas com defeitos. Bom, isso é próprio do realismo. O realismo, o movimento que sucedeu o romantismo, ele trazia bastante disso. Trazia personagens com bastante complexidade, imperfeitos, personagens que você tinha que pensar como ele pensava para entendê-lo. Bom, Bentinho nasceu em uma família rica, porém criado só por sua mãe, Dona Glória. Tinha uma questão bastante interessante. Dona Glória, seu primeiro filho morreu e ela prometeu que se ela tivesse outro filho, o colocaria no seminário para virar padre. Bom, Bentinho sofreu bastante com essa questão, já que tinha uma paixãozinha adolescente por Capitu. Paixãozinha essa que ele levou lá para dentro do seminário, seus pensamentos por Maria Capitolina.
E lá no seminário ele conheceu Escobar, seu grande amigo, que vai entrar com força agora na trama. Escobar ajudou Bentinho no plano mirabolante de sair do seminário. Mas antes eles já haviam tentado, quando eu digo eles me refiro a Bentinho e Capitu, que Bentinho não fosse mais para o seminário. Porém, quem arquitetava os planos, apesar do consentimento de Bentinho, era Capitu. Capitu o influenciava de certo modo, e Bentinho era de fato uma pessoa influenciável. Bom, basta analisar que quando ele era criança lá atrás, faziam tudo pra ele, ele tinha insegurança, ele era sim uma pessoa influenciável, Bentinho. Bom, passando um pouco, depois que ele saiu do seminário, acabou por casar-se com Capitu e ter um filho. Bentinho estava feliz como nunca. Porém, quando nasceu seu filho, ele começou a achar uma coisa muito estranha. Seu filho era muito parecido fisicamente com Escobar. E o nome do filho era Ezequiel, que era o nome de batismo do Escobar. Essas paranoias começaram a entrar na cabeça do Bentinho, mas não com tanta força. E esse é um divisor de águas da história, até a morte de Escobar. Na morte de Escobar, no funeral de Escobar, Maria Capitolina teve reações muito estranhas que chamaram a atenção de Bentinho. Isso fica bastante claro na história. Bentinho, por sua vez, com toda essa semelhança e essas paranoias, Bentinho ficou louco. Bentinho só pensava nessa paranoia. E ficou uma situação insustentável entre ele e Capitu. Aí que aflorou todo o seu lado inseguro. O ciúme o corroeu. E ele, num ato mal calculado, um ato desumano, mandou sua mulher e seu filho para a Europa. Bom, ele ficou aqui no Brasil até a morte de Ezequiel e Capitu. E, bom, aí ele assumiu o papel de Dom Casmurro, que era uma pessoa extremamente rancorosa da vida, uma pessoa cansada da vida, sabe? Uma pessoa que não tinha mais o que Casmurro, segundo o dicionário brasileiro, é indivíduo fechado em si mesmo, ensimesmado, sorumbático. Estão vendo? É isso que Bentinho se tornou. Fechado em si mesmo, sorumbático. E assim, em tom trágico, acabou a evolução do nosso personagem Bentinho até Dr. Bento, advogado, e Dom Casmurro.